Abençoada noite, você que está aí nesse Instagram. Me diga aí, como foi o seu dia? Hoje é um dia muito especial. Você que está aí nessa live, hoje está sendo incrível. E eu quero, nessa noite, antes de mais nada, te dizer uma coisa. Deus abençoe a tua vida. Eu quero falar com vocês, porque no próximo dia 16 de maio aí, nós temos uma coordenadora maravilhosa, a Tássia, que daqui a pouco vai estar entrando aqui na nossa live. Nós vamos falar hoje sobre um assunto assim maravilhoso. Eu quero te convidar para ficar esses minutinhos aí com a gente. Vamos falar de um assunto. Nós vamos fazer uma série de live com as outras palestrantes. Eu faço parte de uma das palestrantes. Gente, você que mora em São Paulo, venha no nosso evento, na nossa conferência Arquiteta da Vida. Eu quero chamar agora a nossa amiga Tássia. A Tássia, que daqui a pouco já vai entrar com a gente. Deixa eu chamar a Tássia aqui, gente. Hoje tá sendo muito especial. Você vai... Quando a Tássia me convidou para palestrar nesse evento, a Tássia, gente, ela... Oi, Tássia! Oi! Eu tava falando, né? A Tássia é uma palestrante já bem conhecida, que mora em Portugal. Hoje ela tá no Brasil. Conheci, gente, a Tássia num evento maravilhoso que nós tivemos aí há um tempinho atrás. E ela tem um trabalho maravilhoso, a Tássia, ela faz uma conferência chamada Arquiteta da Vida, né, Tássia? E ela está aqui hoje. Vamos falar sobre um assunto. Se apresenta aí, Tássia. Gente, eu tô aqui ajeitando as coisas porque tô de visita na casa da mamãe, manhã, Dia das Mães, então ajeitei aqui um cantinho improvisado. Mas sim, eu tenho um projeto chamado Arquiteta da Vida. São para mulheres que desejam se reconstruir. Porque muitas vezes, né, Ana, nós acabamos por viver a vida para as outras pessoas e nos abandonamos, ao ponto de nos esquecermos de quem somos. Então, nós vivemos ali para cuidar da mãe, do pai, namorado, marido, filhos, entre várias coisas. E no final das contas, quando até os filhos crescem, vão embora, a gente acaba por perceber que nós não sabemos quem somos, não sabemos o que gostamos, não sabemos realmente a nossa verdadeira identidade. Então, Verdade. esse projeto é o grande projeto da minha vida. É uma honra estar aqui com você. Vai ser uma É honra uma estar com honra, você no evento. é uma honra também, Tássia. E é tão interessante, pessoal, que o evento que a Tássia lidera, coordena, vai ser agora aqui em São Paulo, dia 16 de maio, é um sábado. Olha que coisa mais linda. Vai começar a partir das 13 horas, 1 hora da tarde, e vai até a noite, ali 6 horas, 19 horas. Gente, você que mora em São Paulo, esse evento vai ser ali no Shopping Tamboré, pertinho de Alphaville. Eu convido você, né, Tássia? Entra aí no nosso Instagram. Eu acredito que a Tássia está com o Instagram dela aí também. Entra no meu Instagram. Gente, faça a sua inscrição. Vai ser tremendo, né, Tássia? Eu tô Vai ser super animada. maravilhoso. Eu também estou super animada, Ana. Vai ser uma honra estar com você. E Queria dar você boa vê noite aqui para as maravilhosas que isso, estão chegando, por para o favor. Giovanni, para a Nicole, a Lucinês, para todas as vocês que estão chegando. É uma honra ter vocês aqui. Hoje o nosso bate-papo é sobre nível de consciência. Olha que Porque nós bom. precisamos ter consciência do que realmente precisamos mudar em nós. Se a gente não tiver essa consciência, Ana, como que a gente vai mudar alguma coisa que a gente não sabe que é um problema? É o primeiro passo, né, Tássia? É a consciência. Para qualquer transformação, eu acredito muito nisso. Para uma transformação consciente, primeira coisa é a consciência, né? É a consciência. Luana, E uhum, eu sou pode de falar, amada. Portugal.
Eu sou de Portugal. E algumas Você é de das Porto... minhas maravilhosas não conhecem você. Você é da onde? Fala um pouquinho de você pra gente, o que que você Ai, faz, como que a gente chegou junto nesse tema tão lindo sobre despertar de consciência. obrigada pela oportunidade, viu, Tássia? O meu nome é Ana Jorge. Eu sou mentora, sou palestrante, falo também sobre identidade. É um assunto assim que, quando eu descobri, porque eu não sabia a minha identidade, aquela que o Senhor nos deu, né, em Gênesis 1:26. E quando eu descobri isso, a minha vida mudou totalmente. De formação, eu sou biomédica, mas enfim, hoje eu estou assim para. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, palestro muito para mulheres. E estamos aqui para destravar a sua vida. E é isso. Você que puder depois, entra lá no meu Instagram, segue. E eu vou estar aí com a Tássia no domingo, no sábado, né, Tássia? Sábado. No dia Exato. 16. Isso. Então, a Ana também, gente, assim como eu, fala muito sobre identidade. A gente precisa saber quem nós realmente somos, principalmente Sim, quem nós somos como pessoa, como nós somos filhas também. O sim. propósito original que tem lá em Gênesis 2:22. Nós precisamos saber de todas as coisas, porque se a gente não sabe o nosso propósito aqui na Terra, a gente acorda e vive no piloto automático. E é Pois a é. situação da grande maioria das pessoas hoje em dia. Então, para quem não me conhece, eu sou Tássia, tenho 35 anos, sou casada e atualmente moro em Portugal, mas sou brasileira. Sou brasileira, casada, né? Tem alguns aninhos que eu estou em Portugal, sou mentora de mulheres, eu trabalho com mulheres, tenho um grupo de mulheres que todos os dias, de forma gratuita, se encontram no Zoom para poder falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre reconexão com a gente mesma, sobre nossa reconstrução como mulheres. Como eu falei lá no início, se a gente não souber que nós temos um problema, nós não conseguimos eliminar aquele problema. E ali a questão de fazer todos os dias é que, assim como a gente toma banho todos os dias, não é, Ana? Ou pelo menos Perfeito. deveria. Perfeito. Precisa se desenvolverem intelectualmente, moralmente, espiritualmente Perfeito. todos os dias. Então eu bato muito nessa tecla. Agora, Ana, eu andei percebendo ali nas minhas mentoradas, nas mulheres que eu tenho contato, a grande maioria sabe que precisa mudar, mas nem sabe o que precisa mudar. Você já Pois é. reparou isso? Eu já reparei, por isso que é um assunto muito interessante essa consciência, porque primeiro passo, eu acredito, né, Tássia, que a gente tem que se enxergar primeiro, né? Porque é como você falou, né? A mulher nem sabe, né? Então a primeira coisa, é claro, é pelo comportamento que a gente identifica, né? Porque comportamento é o resultado, né? E foi isso que aconteceu comigo também. Eu não me enxergava, eu estava totalmente desalinhada porque eu não tinha consciência, né, do que estava acontecendo. E isso é uma coisa que a primeira coisa, esse autoconhecimento, né? Se olhar para dentro, ver que tipo de comportamento, porque muitas mulheres, já que a gente fala para mulheres, elas têm certo comportamento que elas. Por que eu fiz isso? Por que eu tenho esse hábito, esse comportamento? Então, hoje é uma oportunidade que você tem para descobrir a consciência do que está acontecendo com você, né, Tássia? Por que você está desalinhada? Reconhecer tudo isso, né? Eu gosto muito de falar sobre as 7 camadas da identidade. E a terceira Sim, camada ali, dos pilares, né, do que nós realmente precisamos mudar, é esse entrar para dentro. Por que que entrar para dentro? Porque no momento que você pula para dentro, isso é até isso. hebraico, né? Tem uma palavra É, chamada Eshlechá, que quando você isso. pula para dentro e você começa a fazer esse trabalho de autoanálise, você começa a ver as pequenas coisas que você precisa mudar, porque nós somos seres humanos imperfeitos e vamos ao Claro. longo da vida nos desenvolver. No momento que a gente atingir a perfeição, a gente, ó, vai embora. Já tá É perfeita, verdade. não tem mais que estar aqui. Então, nós estamos Sim. aqui para nos desenvolver, para sermos plenas, para sermos a melhor das criações de todo o universo. Até porque nós Perfeito. somos a gotinha final da criação.
Tudo foi Perfeito. feito primeiro e nós fomos feitas na última instância, para poder ser o quê? Maravilhosas, perfeitas, Amadas. amadas, protegidas, cuidadas, entre várias outras coisas. Só Sim, que ali, Ana, no decorrer da nossa vida, nós acabamos pegando crenças. Crenças erradas, crenças religiosas, sim, crenças familiares, crenças de falta de merecimento e um monte de coisa que faz com que a gente acabe por não atingir o nosso potencial máximo. Então, nós sim, sabemos que o plano original de Deus para nós é que nós sejamos perfeitas. A sim, criação, tenhamos autodomínio, governo próprio, entre várias outras coisas. Mas as crenças e a forma como nos criaram distorcem tudo. Então, quando a verdade. gente entra para dentro e a gente faz essa autoanálise do que realmente precisa mudar, nós criamos esse nível de consciência Perfeito. verdadeiro do que Sim, precisa ser modificado, a gente consegue criar um ponto B. Então, o ponto A da nossa vida é onde nós estamos, certo? E tá tudo certo. bem se não tiver bom. Tá tudo bem se tiver um monte de coisa para mudar. Você teve que mudar muita coisa, não teve, Ana? Muita, muita. Mas a consciência é o que você fala, é a primeira coisa. Primeira coisa. Então a gente pega o ponto A, que é aquilo que a forma como nós estamos hoje, e Sim, analisamos ali o nosso ponto B, que é para onde nós devemos chegar. E para onde nós devemos chegar de verdade? Para a nossa pleníssima criação, para a gente ter sim, esse autogoverno. Antes da gente criar uma vida que nós tanto queremos e que tanto falamos, por exemplo, um casamento próspero, uma vida financeira estabilizada, antes da gente querer montar ali a grande empresa, o nosso propósito de vida tem que ser a nossa melhor versão. Ter governo perfeito. das nossas emoções, ter domínio sobre a nossa língua, entre Isso. várias outras coisas. Qual que foi, Luana, a parte mais difícil para você se desenvolver? Para você que você olhou assim e falou assim: esse aqui me deu muito trabalho para eu modificar na minha personalidade. Tássia, quando você falou para nós sermos plenas, veio algo na minha mente, que é quando Jesus disse, né? Para que possamos, ele veio, né? Para que possamos ter vida e vida com abundância. E é isso, é um ponto assim maravilhoso para que todas nós possamos entender. A gente não tá para sobreviver, a gente tá para ter vida com abundância. E meu, assim, o que mais foi difícil para mim foi o vitimismo. O vitimismo porque eu era muito, eu dizia, ai, ninguém me ajuda, porque eu faço tudo sozinha, porque se eu não fizer ninguém faz, e eu não delegava as coisas para ninguém. E eu tinha, claro, todos nós temos crença, como você falou, desde da nossa, desde criança, né? Desde o ventre da nossa mãe, na verdade, né? Porque a criança pode se sentir rejeitada pela mãe, né? Então, assim, o meu maior foi o vitimismo. Mas eu tem algumas crenças ainda que está em trabalho. Gente, não é da noite pro dia, sabe? Não é, há um processo. Tudo é um processo, né, Tássia? E o vitimismo é o que me pegava mais. Eu achava que ninguém era capaz. Eu era capaz. Na verdade, isso eu tive que trabalhar bastante. Hoje, graças a Deus, eu já virei essa chave, eu já entendi, né, que a gente tem que delegar, que tem pessoas que fazem também, não depende, não fico só dependendo de mim mesmo. E isso, Tássia, me trouxe uma leveza também, né? Então, essas crenças, elas são muito. A pessoa tem que identificá-la, essa consciência que você falou, porque a gente tem crenças. Se a gente não identificar, como é que a gente vai buscar a cura, né? Sim. E você vê, eu passei muito tempo da minha vida, mulheres, eu passei muito tempo da minha vida sendo vitimista mesmo, sabe? Até eu entender, começar a estudar a mente humana, porque eu amo estudar a mente humana. Quando eu comecei a entender sobre todas essas crenças, porque são muitas, tá? Você falou só um pouquinho, né, Tássia? Quando eu comecei a entender isso, eu fui começando a me identificar. Olha aí, eu fui tendo consciência das minhas crenças e fui começando a trabalhar. E é isso que na sua conferência a gente vai falar muito, né?
É isso que eu e a Tássia, a gente tem a nossa mentoria. Gente, o nosso maior prazer, pelo menos o meu, né? É desbloquear essa mulherada, Tássia. Não tem Como eu fui satisfação melhor. desbloqueada, sabe? Olha, dá jeito, viu? Porque se eu tive jeito, eu tenho certeza que você que tá aí também dá jeito, viu? É verdade. Ô, Ana, essas crenças, hoje até de manhã eu estava falando com as mulheres, nós reunimos no Zoom. Então, hoje de manhã eu estava falando, eu vi um vídeo de uma YouTuber que ela treinou a filhinha dela da seguinte maneira: ela pegava a filhinha dela e colocava ela de frente do espelho e lendo num caderno. Mulher com dinheiro não sofre. Mulher com Hum, dinheiro não sofre. Olha o que ela está ensinando para a filha. Mulher com hum, dinheiro não sofre. Ela está ensinando para a filha dela que ela tem que ser forte, que ela tem que ser guerreira. E isso que você trouxe, Ana, eu aposto que você tem algumas crenças, tinha, né, algumas crenças também, de que você não podia depender de ninguém, de que você tinha que ser forte o tempo todo, dentre outras coisas. É claro que essa mãe não está fazendo isso por mal da menina. Não tá. Mas essas pequenas crenças a longo prazo deturbam a nossa imagem, deturbam aquilo que nós fomos criadas para ser. E é sobre isso que nós vamos falar lá na palestra e do dia 16 de maio. perfeito, Tássia. É por isso que eu sempre falo que, principalmente as mães, já que você falou sobre as mães, elas precisam tomar muito cuidado aquilo que elas falam para os filhos. Porque Verdade. aquilo vira uma verdade. Gente, precisa tomar muito cuidado. Eu lembrei de uma coisa, minha mãe falava assim, ó, não dependa de homem. Vai trabalhar, vai estudar, não dependa de homem nenhum para se sustentar. Gente, isso é uma crença. É uma crença assim que eu passei a minha infância toda, eu e meus irmãos, ouvindo isso da minha mãe, que a gente tinha que estudar para que a gente não dependesse de homem nenhum. E não é assim que funciona, né? As crenças, elas são amputadas mesmo. São muitas crenças, né? A escassez é uma também que, meu Deus do céu, a gente confronta ela em vários níveis, tudo bem, mas a gente confronta elas todos os dias, em cada etapa da sua vida. Tem a falta de merecimento, né, Tássia? Tem tantas outras coisas Tem muitas que. crenças que deturpam a nossa imagem e fazem com que a gente se distancie do projeto original de Deus para Pois é, nós. Porque a pois mulher é. ela foi criada para ser leve. Vamos voltar nessa crença? Nós fomos criadas para ser leves, para sermos protegidas. Nós Sim, fomos criadas para ser a beleza do mundo. Claro que a mulher pode trabalhar, mas essa mulher que nasce e ouve essa crença, ela cria um padrão cerebral de que ela não sim, pode ser leve, que ela não pode depender de ninguém. E aí ela vira aquela guerreirona, aquela mulher trator que ela é executora, ela faz de tudo, sim. nada que os outros façam é tão bom quanto ela faz. E isso a longo Perfeito. prazo vai sobrecarregando a mente. Por isso que hoje nós estamos num mundo onde a maioria das mulheres criam o quê? Burnout, porque elas É. precisam produzir o tempo inteiro, elas precisam cuidar dela, da casa, do marido, dos filhos, do trabalho, dos projetos, da espiritualidade, e ela acha que ela tem que dar conta de tudo, quando na verdade não, ela tem que aprender a selecionar o que realmente importa para ela. Mas, Ana, falar sobre crenças é uma coisa assim que eu amo. Eu amo e eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, mas eu não vou nem Também. entrar nesse assunto, porque senão Não nós vamos vamos, deixar dentro. nós não vamos entrar nesse assunto. Hoje, na verdade, a gente. Ô, Tássia, tô sabendo que você vai fazer várias lives com as suas palestrantes, é isso mesmo? Isso. A partir de hoje até o dia do evento, que é no dia Opa! 16 de maio, um sábado, nós vamos nos reunir todos os dias, de segunda a sexta-feira, 8 horas da noite. Para quê? Para que vocês conheçam as maravilhosas que vão palestrar, para conheçam o projeto, o trabalho delas, assim como vocês me conheceram, assim como vocês conheceram a Ana hoje, nós possamos estar juntas. Por quê? Eu concordo que Deus une pessoas, mas na verdade, no fundo do meu coração, eu acho que Deus une propósitos. Com Então, certeza. o seu propósito é cuidar dessas mulheres, o meu propósito é cuidar dessas mulheres. Então, eu convido.
todas as pessoas que estiverem nos assistindo a vir participar dessas lives. São lives breves, 20, 15 Sim, minutinhos, para que a perfeito. gente possa se conhecer, para que a gente possa interagir e fazer esse esquenta para o nosso evento. Também queria ressaltar, Ana, que quem não me segue, por gentileza, já vir me seguir. Meu arroba é Tássia Inspirando. Já escrevo aqui para vocês. E eu também Escreve, vou Tássia. estar. Vou escrever. Se você puder, Ana, escrever, eu vou estar em Recife, num podcast, e também vou fazer um café para mulheres, viu? Então, se Eita, você estiver no nós. Nordeste e quiser fazer parte deste evento também, né? Já que São Paulo fica um pouquinho longe ali para as maravilhosas do Nordeste, Sim. eu convido vocês a me chamarem lá no privado, que eu vou dar a maior atenção para vocês. Ô, Ana, É quero Tássia. agradecer seu tempo. Peraí que Maravilhosa. eu vou colocar. É Tá se Tássia inspirando. NS, né? Aqui, ó. NS, expirando, né? Enviei aqui, ó. Tássia, já Tá vou. se inspirando. E põe o seu também, o Ana, pra gente. Arroba o Ana Jorge. Gente, olha, Isso. só fazendo um resumo, consciência. Primeira coisa, né, Tássia? Como a Tássia falou, olhe para dentro, tenha consciência de que você precisa transformar algo na tua vida. Como que eu sei que eu preciso transformar? É só olhar teu comportamento. Teu comportamento tá top? Ah, não tá, não tô gostando de certas coisas. Vamos ver o que se trata isso. Vamos no nosso evento e não perca todo dia às 20 horas, estaremos por aqui. É só entrar no nosso Instagram e a gente vai colocar lá sempre o link para vocês participarem. Isso, Te agradeço, tá? se você quiser fazer parte do grupo de mulheres, o link fica lá na minha bio também. É 100% gratuito, tá bem? Vamos todos os dias cuidar da nossa mente, sermos quem nós nascemos para ser, Ai, que coisa tirar boa. essas crenças limitantes, limpar esses nossos preceitos e realmente ajustar a nossa vida, reconstruir quem nós somos para construir a vida que nós tanto dizemos que queremos, porque dizer e fazer são coisas diferentes. Diferente. Então, Ana, brigadinha. Gra- Até mais tarde. Vai ser uma honra Gratidão estar pelo com você no convite. evento. Tchau, Tchau, tchau. tchau.